Sabe aquela sensação de que a internet é mágica? A gente clica numa coisa e pronto, o mundo aparece na tela. Parece instantâneo, né? Pois é. Hoje a gente vai puxar a cortina e dar uma espiada no que acontece por trás dessa mágica toda. Vamos explorar a infraestrutura incrível e muitas vezes invisível que conecta o planeta. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que um simples clique viaja ao mundo em segundos? Bom, posso adiantar que não é mágica, mas é uma engenharia espetacular. A gente vai seguir o rastro desse clique, desde os cabos que cruzam os oceanos até os data centers gigantescos que a gente chama de nuvem. E para a gente não se perder nesse caminho, o nosso mapa vai ser bem simples. Primeiro, vamos aos fundamentos, o que é a internet e de onde ela surgiu. Depois, a gente fala dos serviços, o que a gente faz nela no dia a dia. Em seguida, vamos decifrar os protocolos, que é tipo a língua que os computadores falam entre si. E para fechar, vamos olhar para as estruturas de hoje, como a famosa nuvem. Vamos lá? Beleza, vamos começar pela base de tudo. Antes da gente falar de aplicativos, de sites, a gente precisa entender o que a internet realmente é. Qual a origem dela e, mais importante, do que ela é feita. Olha só que curioso, a internet que a gente conhece hoje nasceu de um projeto militar lá na Guerra Fria, a ARPANET. A ideia era criar uma rede de comunicação que não tivesse um ponto central de comando. Assim, se rolasse um ataque, a comunicação não seria interrompida. Essa noção de resiliência, de ser descentralizada, está no DNA da internet até hoje. Décadas depois, em 1991, um cara chamado Tim Berners-Lee usou essa estrutura para criar a World Wide Web, um jeito bem mais visual e fácil de usar essa rede. Isso nos leva a um ponto-chave. A internet não é uma entidade etérea flutuando por aí. Ela é física. O backbone é literalmente a espinha dorsal dela, uma rede gigantesca de cabos de fibra ótica, muitos deles deitados no fundo dos oceanos, ligando os continentes em velocidades absurdas. São as superrodovias da informação. Agora, um detalhe importante. Nem toda a rede é a internet. A grande diferença está em quem pode entrar. A internet é como uma praça pública global, aberta para todo mundo. Já uma intranet é como a rede interna de uma empresa, um clube fechado só para os funcionários. E a extranet? Pensa que é como se a empresa desse um crachá de visitante para um parceiro de negócios, dando acesso a algumas áreas específicas, mas não a tudo. Ok, já entendemos a infraestrutura. Agora vamos subir ao nível. O que a gente realmente faz nessa rede toda? Como é que esses cabos se transformam nas experiências do nosso dia a dia? E aqui a gente precisa esclarecer uma das maiores confusões que existem. Internet e web não são a mesma coisa. Pensa assim. A internet é todo o sistema de estradas e rodovias. Já a World Wide Web, a WWW, é um dos serviços que usam essas estradas. São os sites, as páginas. A web precisa da internet para existir, mas a internet é muito, muito maior do que a web. E tem muito mais veículos usando as estradas da internet, viu? O e-mail, por exemplo, é até mais antigo que a web. Pensa nas chamadas de voz, no streaming de vídeo, nas redes sociais, no armazenamento em nuvem. São todos serviços diferentes que rodam em cima da mesma infraestrutura global. Vamos pegar o e-mail como exemplo. O campo para é o destino principal, sem segredo. CC, ou com cópia, serve para manter outras pessoas informadas e todo mundo vê quem está em cópia. Agora, o CCO, a cópia oculta, é a ferramenta da privacidade. A pessoa em CCO recebe a mensagem, mas o nome dela fica invisível para os outros. É perfeito para mandar um comunicado para um grupo grande sem expor o e-mail de todo mundo. Agora vamos mergulhar numa parte um pouco mais técnica, mas que é o coração de tudo. Como é que computadores de marcas diferentes, em países diferentes, conseguem conversar tão bem? A resposta é protocolos. Pensa neles como as regras do jogo, uma linguagem que todo mundo na rede concorda em seguir. A dupla de protocolos que comanda tudo é o TCP/IP. Imagina que eles são um serviço de entregas super eficiente. O IP é tipo o carteiro. Ele olha o endereço de cada pacote de dados e descobre a melhor rota para chegar lá. Já o TCP é o gerente de logística. Ele pega uma mensagem grande, quebra em pacotinhos, numera cada um, e no destino ele confere se todos chegaram na ordem certa, sem faltar nada. Juntos, eles garantem que a entrega seja confiável. Ok, se o IP é o endereço, o DNS é a agenda de contatos da internet. Seria impossível a gente decorar aquela sequência de números, que é o endereço IP de cada site. Então, o DNS faz esse trabalho pra gente. Quando se digita um nome fácil, como google.com, o DNS vai lá,
consulta seus registros e traduz esse nome para o endereço IP que o computador entende. Ele é o grande tradutor da rede. Sabe aquele cadeado que aparece do lado do endereço do site no navegador? Aquilo ali é o HTTPS e o S no final quer dizer seguro. Sem ele, os dados que você envia viajam como um cartão postal. Qualquer um no meio do caminho pode ler. O HTTPS cria um túnel criptografado entre o navegador e o site, protegendo senhas, dados de cartão de crédito. A regra de ouro é: nunca, jamais, coloque dados importantes num site sem aquele cadeado. E olha que interessante. Nem toda comunicação precisa do mesmo nível de perfeição. Existem duas abordagens principais. O TCP, como a gente viu, é um método confiável. Ele checa tudo. É como mandar uma encomenda com rastreamento, essencial para carregar uma página ou baixar um arquivo. Já o UDP é o velocista. Ele é muito mais rápido porque não faz essa verificação toda. Se um pacotinho se perder, tudo bem. Isso é ótimo para streaming ao vivo ou jogos online, onde a velocidade é mais importante do que a perfeição absoluta de cada pedacinho de dado. Chegamos na nossa última sessão. Agora vamos ver as grandes estruturas que definem a internet hoje. A tão falada nuvem e como as redes são organizadas pelo seu tamanho. Primeiro, a nuvem. De forma bem simples, computação em nuvem significa usar os computadores de outra pessoa pela internet. Existem 3 modelos principais. Pense em construir uma casa. IaaS, ou infraestrutura como serviço, é como alugar o terreno e as ferramentas. A construção é toda por sua conta. PaaS, ou plataforma como serviço, é como comprar uma casa pré-fabricada. A estrutura está pronta, só falta mobiliar. E SaaS, software como serviço, que é o que a maioria usa, é como alugar um apartamento todo mobiliado, pronto para morar. É só entrar e usar, como Gmail ou a Netflix. E para fechar, vamos colocar as redes em escala. Uma PAN é uma rede pessoal que conecta seu fone Bluetooth ao celular, por exemplo. Uma LAN é a rede local da sua casa ou do escritório, o nosso querido Wi-Fi. Uma MAN é uma rede metropolitana que pode cobrir uma cidade. E por fim, a WAN, a rede de longa distância que conecta países e continentes. A própria internet, no fim das contas, é o maior exemplo de WAN que existe. Então, vamos resumir os pontos principais para não esquecer. A internet é a infraestrutura física e pública. Uma intranet é privada. A World Wide Web é um serviço importantíssimo, mas que roda na internet. Protocolos como DNS e HTTPS são as regras do jogo que fazem tudo funcionar direitinho. E a computação em nuvem é basicamente um modelo de entrega de serviços pela rede. Isso tudo nos leva a uma reflexão. A gente viu de onde a internet veio, como ela funciona hoje, mas a tecnologia nunca para. Com inteligência artificial, bilhões de novos aparelhos conectando e até a computação quântica no horizonte, qual será o próximo grande salto? Para onde essa rede que já mudou o mundo está nos levando agora? Fica a pergunta no ar.